os seus assentos, meus irmãos, em nome de Jesus. Gostaria de convidar todos vocês que abram as suas Bíblias na Epístola de Judas, versículo de número 25. Hoje nós estamos aqui com um duplo desafio. Pela graça de Deus, nós estamos comemorando o 504 anos da Reforma Protestante, aquele movimento de rompimento com as práticas medievais do cristianismo e que gerou o segmento protestante da igreja. Então, nessa reunião, para nós que somos uma igreja de orientação teológica reformada, essa data é extremamente significativa e não pode passar em branco para nós. Ao mesmo tempo, nós estamos no meio de uma série de reflexões que trata do culto que agrada a Deus. E a gente está fazendo uma análise e uma reforma das nossas práticas de culto para a glória de Deus. E a gente vai tentar unir o útil ao agradável, mostrando, num primeiro momento, um pouco da história da Reforma Protestante, e em segundo, como que a forma de culto dos reformados influenciou a maneira como todas as igrejas se reúnem hoje para adorar a Deus. Então a gente vai tentar trabalhar com essas duas frentes. Espero na graça de Cristo que a gente possa edificar o coração de vocês. Judas, versículo de número 25, todos nossos irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, hoje é uma data muito especial, em que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. São 504 anos em que o Espírito Santo moveu-se na Europa, trazendo ali uma semente de renovação para a igreja. No ano de 1512, um monge por nome de Martim Lutero graduou-se em teologia e ele começou a pregar no convento de Wittenberg as suas preleções. E uma das coisas que movia o coração de Martinho Lutero era a pureza da palavra de Deus. E ele começou nos seus estudos e da forma como ele pregava a palavra de Deus a desenvolver a sua teologia a respeito da justificação pela fé. O contexto em que Lutero vivia era bastante desafiador. Naquele tempo, Roma estava construindo a imponente Catedral e Basílica de São Pedro. E essa era uma igreja gigantesca. E para construir algo daquela envergadura, era necessário uma geração de recursos enorme. Uma coisa que a cristandade, por popularmente serem as fatias menos favorecidas economicamente da sociedade, não tinham como bancar. Então, eles tiveram uma ideia brilhante. Uma vez que eles tinham desenvolvido na sua teologia, uma teologia não respaldada na Bíblia Sagrada, um conceito de purificação chamado de purgatório, eles começaram a vender indulgências para poder custear a obra da construção da Basílica de São Pedro. E o que era a indulgência? Nada mais era do que uma carta assinada pelo Papa, na qual se prometia para todos que comprassem ela, que a alma que estava no purgatório seria automaticamente levada para o céu. Irmãos, num tempo em que não havia a democratização da informação como nós temos hoje com a internet, num tempo em que a igreja era a única voz e a única autoridade moral, essas palavras foram desafiadoras. Que familiar que não gostaria de livrar um ente querido do purgatório? E então começou-se a vender esse passe para o céu, e essa venda de indulgências encheu os cofres de Roma e empobreceu a Europa, porque todos queriam ser livres do purgatório. A indulgência era uma coisa tão diabólica, a ponto das pessoas já comprarem antecipadamente a sua entrada no céu. E isso começou a trazer um dissabor no coração de Martim Lutero, a ponto dele fazer uma das suas mais conhecidas afirmações. Ele disse: é audacioso assegurar que o Papa possa livrar almas do purgatório. Se ele pode fazer isso, então ele é cruel em não livrar todas elas. Então, se ele pode, por que ele vende o passe? Ele não livra todas. Martim Lutero, então, começou a pregar a palavra de Deus, e, em especial, ele desenvolveu a sua tese a respeito da justificação pela fé. Em 1517, foi o estupim que moveu o coração de Martim Lutero para fazer a coisa mais incrível que aconteceu na história da igreja.
Ele testemunhou na sua própria cidade o dominicano Tétzel vender indulgências e pobres gastando fortunas para poderem garantir a sua entrada no céu. E ele, então, redigiu 95 teses. E ele afixou essas teses na Catedral de Wittenberg, desafiando a teologia, a autoridade e as próprias verdades pregadas pelo catolicismo. E então ele começou ali um cisma com a Igreja Católica. Nesse momento ele foi apoiado por um homem chamado Felipe Melanchthon, que era professor da universidade local, e junto com ele, eles escreveram em 1530 a sua primeira confissão de fé, a Confissão de Augsburgo. E desde então, eles começaram a defender publicamente esse movimento que eles chamaram de protestantismo. Desse movimento, a Europa foi incendiada por um grande avivamento. As igrejas começaram a se reunir, não mais em torno de vários nomes, mas em torno de um único nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas começaram a invocar ao Senhor, ler e estudar a Bíblia. Em cada cidade, os protestantes surgiam e eles começavam a anunciar que só o Senhor é Deus, só Ele é poderoso. E isso transformou a Europa de um continente medieval no continente extremamente desenvolvido que ele é hoje. É herança da Reforma Protestante, quase todas as benesses sociais que nós temos hoje no mundo, e nós devemos celebrar isso com muita alegria, com muita gratidão. Nós vivemos um tempo de relativismo ético e moral, em que nós tememos confrontar coisas erradas, mas nós vemos a coragem de Lutero de confrontar a maior autoridade conhecida, que era o Papa, e se ele não tivesse feito isso, até hoje nós estaríamos rezando o terço, acendendo velas, invocando vários nomes além do nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que essa chama não pode ser apagada. Graças a Deus que essa chama permaneceu acesa. Quando Lutero foi ameaçado de excomunhão pela igreja, e ele foi confrontado por um concílio que questionava as suas crenças, ele disse a sua máxima: a minha consciência está constrangida pela palavra de Deus. Eu jamais pecarei contra a minha consciência. A minha consciência diz que a palavra é verdade. E se vocês não me provarem que eu estou errado pela palavra, eu ainda pregarei que o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus! Esse movimento transformou a Europa, e da Europa esse movimento transformou o mundo. Hoje, uma boa parte do Ocidente comemora uma data chamada Halloween, em que se celebram demônios, celebram divindades pagãs e tantas coisas, tentando apagar o grande legado histórico que foi deixado pela Reforma Protestante. Mas nós celebramos a coragem desses homens e, 504 anos depois, nós continuamos afirmando as máximas que eles sustentaram. O justo viverá pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. A grande questão é que após a Reforma Protestante surgir, o próprio nome reforma tem uma conotação muito importante. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em reaproveitar, não é? Vou reformar uma roupa, vou reformar o sofá, vou reformar um cômodo da minha casa. Mas, teologicamente falando, a reforma trata-se de uma volta aos princípios que existiam na palavra de Deus. Os reformadores, num primeiro momento, eles tentaram transformar o catolicismo de dentro para fora para que a Bíblia voltasse a ser autoridade. Como eles não conseguiram isso, eles então se organizaram na fé comum que eles tinham. E agora eles precisavam apresentar uma alternativa ao catolicismo. E tudo isso foi feito agora olhando não mais para a tradição, mas para aquilo que a Bíblia Sagrada revelava com clareza. E uma das coisas que eles precisaram ter distinto era o culto. Então, o culto reformado, ele precisava ser um contraponto à missa católica. Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, quando alguém entrava na igreja protestante, notava que não era nenhum mártir da igreja, não era feita uma invocação de Jesus Cristo, não eram invocados os anjos do céu e perguntavam: mas por que vocês abrem mão de tantas coisas boas que existem? E os reformadores afirmavam: porque a Bíblia Sagrada afirma que só existe um que faz mediação.
Cristo. Aleluia. Então, conquanto a gente sai um exército do céu inteiro, a Escritura Sagrada, na qual está cativa a nossa consciência, diz que somente Jesus Cristo deve ser invocado. E por isso nós abrimos mão de todos esses demais, porque eles não vão fazer mais nada por nós. Tudo isso se apresentou como um contraponto famoso. Aquela forma de culto medieval que era feita pelo catolicismo, e ainda é hoje. E dessa forma o movimento protestante cresceu, se expandiu, e essa herança do culto reformado ficou gravada na mente de todos aqueles que nascem nesse ponto do cristianismo. Os batistas, os metodistas, os pentecostais ainda remetem de alguma forma a esses mesmos princípios, e dessa forma Deus está sendo invocado como a Bíblia ensina que ele deve ser invocado. Eu quero passar com vocês individualmente esses 3 pontos, e logo em seguida mostrar para vocês de que maneira a suficiência de Cristo deve moldar a forma como nós adoramos a Deus. A palavra de Deus no culto reformado é um ponto diferencial distinto. Vocês que têm visitado a gente aqui, vocês devem perceber como nós procuramos colocar a palavra. Então você vê que os cânticos que nós cantamos são inspirados na Bíblia Sagrada. Em muitos momentos, os nossos cânticos são versos bíblicos cantados. Por quê? Nós queremos dar primazia para aquilo que tem a primazia, que é a palavra de Deus. E isso deve refletir, cada momento do culto deve ser feito como resposta nossa ao que foi revelado na palavra de Deus. Por que vocês cantam? Porque a Bíblia manda que os salvos cantem ao Senhor. Por que vocês oram? Porque a Bíblia manda que todos levantem mãos santas para adorar e invocá-lo. Por que vocês pregam a Bíblia a todo culto? Porque a Bíblia é pregada a tempo e fora de tempo. Por que vocês ofertam de Deus? Porque a Bíblia manda que ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. Por que vocês fazem todo esse momento aí de um orar pelo outro no culto, e de repente uma irmã levanta e vai orar pela outra? Porque nas nossas reuniões os nossos dons estão a serviço da obra de Deus, como a Bíblia manda. O nosso culto é uma resposta à palavra de Deus, ele é suficiente para a gente. Então tudo que vocês veem numa reunião de uma igreja reformada, bíblica, séria, é uma resposta a nossas ordenanças que a Bíblia já deixou para a gente. Por isso, quando vocês cultuam, e essa é uma orientação agora pastoral, seja na casa de vocês, estão fazendo devocional, o culto doméstico ou o culto público, que é esse, que é divinamente ordenado, vocês devem se perguntar, isso que eu estou fazendo é respaldado na Bíblia Sagrada? Porque todas as vezes que nós apresentamos um culto não respaldado na Bíblia, a gente está adorando outras divindades e não a Deus. Deus quer que Ele próprio pediu que seja adorado. Amém, meus irmãos? Nós reformados, a gente não queima o nome de ninguém em monte quando a gente vai orar. Por isso que a gente não faz essas coisas. Por quê? Porque nós queremos obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Já tem um Halloween para queimar o nome das pessoas. Não queimam os nomes, eles adoram os nomes diante do nome, que é o nome de Jesus Cristo. A graça de Cristo que Deus opere segundo o seu favor. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Além disso, o sacerdócio universal dos crentes no culto reformado é um distintivo. Porque nem quando você vai numa igreja que tem um aspecto sacerdotal muito evidente, tudo que você faz é uma resposta que o sacerdote mandou você fazer. Você não presta o seu culto a Deus. Você é conduzido ao culto do jeito que o sacerdote quer que você adore. São aqueles locais em que você só responde amém. 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 Aqui eu estou pregando e você está aí fazendo a sua oração íntima. O irmão está cantando e o outro está lá chorando e se derramando na presença do Senhor. Essa espontaneidade mostra que nós acreditamos que nós podemos invocar a Deus individualmente. Você pode glorificar o nome. E que ao fazermos isso, nós temos livre acesso à presença de Deus. A Escritura fala em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que nós podemos adentrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Não fala que você vai adentrar ali junto comigo de mão dada porque eu sou seu pastor. Mas o caminho está aberto para você porque o sumo pastor foi ferido na cruz e derramou o sangue dele por você. Então aqui na sua trabalho, a qualquer momento você entra, você vai à sala do trono, você fala com Deus e Ele na sua multiforme graça derrama as bênçãos dele na sua vida. Deus sustenta a caminhada. Mas nós também, em obediência à palavra de Deus, nos reunimos publicamente para adorá-lo, porque Deus ordena que seja assim. Nós não podemos parar de cultuar a Deus publicamente,
e em comunhão. Você pode glorificar o Senhor Jesus Cristo por isso? Esse culto é finalmente ordenado. É o culto que a Bíblia manda que a gente ofereça. Dessa forma, vocês também distinguem o próprio papel dos pastores. Em algumas igrejas, infelizmente até igrejas evangélicas, o pastor se apresenta como um sacerdote, ele faz distinção. Você só vai ser abençoado pela minha oração. Você só vai ser próspero se eu orar por você. Você só vai crescer se eu fizer cobertura espiritual na sua vida. Não é assim que funciona. Nós não somos mediadores. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. A única coisa que nós ministros fazemos é tornar a graça de Deus conhecida aos olhos de vocês. Somente isso. A gente prega para vocês o Evangelho. E esse Evangelho produz a fé no coração de vocês. E essa fé dá o crescimento para vocês. E vocês crescem e nós vamos crescendo também. Mas quem faz essa obra? A Bíblia fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Você não cresce por causa de pastores, você cresce por causa de Deus. Então, glória a Deus, bem alto aí. Então, desconfie desses falsos pastores, loucos vorazes, que se colocam como mediadores. Não, se você me der uma oferta aí de primícia de R$1.000, você vai ser próspero. Mentira. Não, se você fizer esse sacrifício por 7 quintas-feiras comigo orando, você vai ser abençoado. Mentira. Não é dessa maneira que funciona. A nossa bênção não está nas coisas que nós fazemos, mas na nossa união com o Senhor Jesus. Desde o primeiro dia que você foi lavado dos seus pecados e foi unido com Jesus, você já é abençoado, você já é próspero, você já é uma nova criatura na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo, Ele é suficiente e todos nós nos reunimos na presença dele. Coletivamente, porque assim é divinamente ordenado. E individualmente, porque Ele merece ser adorado 24 horas da nossa vida. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas o que mais me chama a atenção na herança reformada do culto é a supremacia de Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Se você teve contato com o catolicismo, foi um católico, você sabe que Cristo ele não é supremo no ambiente da igreja. Se você visita, eu estive no Rio de Janeiro recente, e por ser publicitário, por ser muito ligado à área de cultura, eu tenho um prazer imenso de visitar templos de qualquer crença, gosto de fotografar, gosto de ver cultura, é um prazer que eu tenho. E tive a oportunidade de visitar alguns templos católicos nessa última viagem de férias, e uma coisa muito comum no catolicismo, você sempre vê a imagem da Virgem gigantesca e a imagem de Jesus pequenininho. Então, obviamente, eles comunicam ali uma verdade central do cristianismo, que é a encarnação. Há um propósito pedagógico ali, de mostrar que o homem, Cristo Jesus, nasceu da Virgem. Mas todas as vezes que essa forma de apresentação artística é feita, você coloca uma ordem de prioridade no que é visualizado, e você coloca sempre a Virgem maior que Cristo. É por isso que os católicos, infelizmente os brasileiros em especial, têm uma devoção pela Virgem maior do que tem pelo próprio Cristo. E isso é um erro diante do que é revelado na Bíblia. Nós podemos respeitar a mãe de nosso Senhor por aquilo que ela foi. Uma mulher pecadora como nós, que deu a luz a Cristo em obediência à palavra de Deus e por ter sido bem-aventurada na escolha soberana que Deus fez por ela. Mas nada além disso, ela morreu. Aguarda a ressurreição como cada um de nós, e naquele dia vai estar lá com a gente também. Mas ela não pode fazer nada por nós dois. Da mesma forma como qualquer cristão morreu, ela está morta. E ela aguarda a ressurreição como qualquer um de nós que morreu na fé. Mas a minha Bíblia fala de um Cristo que Ele é supremo. Aleluia. De um Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, nunca mais morreu. E a Bíblia fala que Ele voltou ao céu de glória, da onde Ele veio, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e dali Ele governa esse universo com um braço forte. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu me achego a Deus por Cristo Jesus. Pastor, por que você afirma isso
tão aceleradamente porque a Bíblia Sagrada diz isso aceleradamente. Sustentamos essa crença na revelação deixada pela Escritura, que não pode mentir. Então você vai ver um contraponto muito forte da forma como a supremacia de Cristo molda o nosso culto. Você pode olhar aqui que nós não temos aqui as imagens tradicionalmente que você encontra numa missa católica, não temos nada disso. Porque nós queremos nos concentrar em Cristo. E Cristo não pode ser visto, mas Ele pode ser contemplado na comunhão que nós temos uns pelos outros. Ele é percebido no amor que une a igreja, no vínculo do Espírito, no vínculo da paz. Eu não vejo Cristo, mas Ele disse que aonde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. Aleluia. Então eu posso afirmar asseveradamente que Jesus está aqui nesse momento. Aleluia. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Ele está aqui para receber o nosso culto racional e a dedicação do nosso coração. Eu não o vejo e às vezes nem o sinto, mas Ele está aqui pela promessa que Ele fez. E embora às vezes eu não o sinta, eu o adoro da mesma forma, porque eu não ando por aquilo que sinto, eu ando pela fé, e a fé me ordena a crer que Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Isso reflete no culto, porque aqui eu estou pensando em Jesus desde a hora que eu entrei. A Bíblia nos fala a respeito de Cristo de uma forma extraordinária. Em Colossenses capítulo 1, abre sua Bíblia, a partir do versículo 15, nós temos um testemunho do que Deus espera que nós pensemos a respeito de Jesus quando nós nos reunimos. Até isso influencia o culto, viu, irmãos? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é a visão que você tem de Cristo? Para algumas pessoas, Cristo é o cara que opera milagres. É o gênio da lâmpada. É o realizador de sonhos. É aquele camarada que eu recorro quando as coisas vão mal. É o meu chaveirinho da sorte, meu peito coelho. Então, se alguma coisa está mal, eu falo, o sangue de Jesus tem poder. E se alguma coisa está boa, eu falo, Deus é fiel. E só para isso que Jesus serve. Mas a Bíblia mostra Cristo de uma forma singular. Muito maior do que isso. E esse é um dos textos bíblicos mais conhecidos que expressam a singularidade do Senhor Jesus. Colossenses 1, verso 15, a Escritura diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. A primeira coisa que Deus quer que saibamos sobre Cristo é que Cristo é a imagem do Deus invisível. Nenhum de nós viu Deus, não tem como. Nós não suportaríamos tamanha glória. Mas Deus desejou se revelar a nós. Que coisa boa, irmãos. Deus quis aparecer. Dá glória a Deus bem alto. Ele merece. E para que pudéssemos vê-lo em toda a sua glória, a Escritura afirma que o Verbo se fez carne. Cristo assumiu a forma humana para que nós pudéssemos vê-lo e contemplá-lo. Então Ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo eu consigo ver Deus plenamente e claramente, porque Cristo se fez humano. E no seu amor, no seu perdão, na sua solidariedade, nas suas palavras, na vida que Ele viveu, eu percebo quem Deus é. E o que Deus deseja que eu seja também todos os dias de minha vida. Em Cristo, Deus e homem se encontram. Por Cristo eu vou a Deus. E em Cristo eu tenho um modelo de ser humano que Deus deseja que eu seja. Aleluia! Aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível. Nesse lado da eternidade, você não pode ver Deus. Se você vê-lo, você morrerá com tamanha glória que Ele tem. Mas você pode ver Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Na sua visão de Cristo, você pode conhecer a Deus e entender. Louvado seja Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a primeira coisa que aparece para nós. De todo o universo criado, como Criador, Cristo tem a primazia. Ele está sempre à frente. Sempre à frente de nós. E isso deve nos encorajar. Cristo tem que estar à frente de cada detalhe da nossa vida. Cristo está à frente do seu trabalho?
nas suas escolhas, nas suas decisões, na forma como você serve a Ele. Ele deve ter essa posição de primazia. Verso 16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, ou poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando Paulo escreve a Epístola a Colossos, ele está se deparando com uma igreja que aderiu a um gnosticismo em que os anjos eram invocados como mediadores. Colossenses 2,18 fala que eles se vangloriavam por cultuar anjos. E ele então fala da loucura que vocês estão fazendo. Primeiro porque anjos não podem ser adorados e eles não são mediadores, eles são dispenseiros, eles servem vocês. E segundo, eu preguei para vocês alguém que é maior do que os anjos. Esse Jesus que eu anuncio para vocês é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas, tanto as da terra como as do céu, as visíveis e as invisíveis. Eu estou apresentando a vocês aquele que está acima, aquele que está no topo, aquele que faz tudo, aquele que opera tudo, aquele que é tudo. Como que vocês podem se submeter a quem está embaixo, se eu anuncio a vocês aquele que é maior do que o próprio universo? Então nós precisamos nos aproximar de Cristo com essa consciência. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Segundo, Ele é o próprio Criador. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi Ele que te fez. Adore o nome dele nessa manhã. Ele criou você. Ele formou você para a sua glória. Paulo continua com a sua defesa da singularidade de Cristo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é antes de tudo. Eu costumo afirmar que Jesus é mais antigo que a gente. Então Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe tudo que nós vivemos e vamos viver. E Ele pode nos orientar para um caminho seguro. Mas em especial Paulo afirma que em Cristo tudo subsiste. Irmãos, nós como homens somos chamados para governarmos o nosso lar com graça, para preservar o nosso lar com harmonia, com provisão. Nós representamos para as nossas esposas aquilo que Cristo é para a igreja. Então tudo que nós fazemos para a nossa família é um reflexo daquilo que Cristo faz para a igreja. E Paulo afirma que por Cristo tudo subsiste. É Cristo que mantém a harmonia nesse universo, até o dia que Ele voltará para nos buscar, para estarmos com Ele. Então, a gente está preocupado com chuva, será que vai ter problemas hídricos aqui para frente? E de repente, misteriosamente, no final de outubro, começa uma chuvinha a chegar. É porque Ele está no trono ainda. Por que a gente está 6.000 anos de história humana conhecida? Nós temos as colheitas acontecendo, e as colheitas cada vez mais prósperas, e a produção cada vez maior dos campos. Por que isso acontece? Porque tem alguém assentado no trono cuidando de tudo isso. Porque nós temos estações do ano que beneficiam a questão de plantio, de pesca. Porque tem alguém assentado no trono cuidando de tudo isso. Por que você suportou tudo que nós passamos nos últimos 2 anos e chegou aqui? Porque tem alguém assentado no trono. Ele é soberano, Senhor. Isso, nele tudo subsiste. Porque você não perdeu o seu bom emprego, você continua trabalhando e com saúde, porque nele tudo subsiste. Cristo controla cada molécula, cada elétron. Cristo controla cada detalhe que envolve a natureza com um braço forte. E se Ele faz tudo isso pela natureza, o que Ele pode fazer por você, meu irmão? Oh, aleluia! Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Por Ele nós existimos. Adore o nome dEle nessa manhã. Adore o nome de Cristo. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é sustentador. Verso 18. A Escritura afirma o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio, e Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Louvado seja Deus. Ele é a cabeça do corpo. Irmãos, dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se tem cabeça. Tem, né? Algumas são grandes e redondas, como a minha. Outras são mais achatadas, que nem condomínio, né? Cabeça lá da terrinha, bem achatadinha. Você bate o outro já sabe, é lá de cima. Louvado seja Deus. Não é? Outras é que nem o irmão Rodrigo. Difícil de olhar e complicado de escrever. Louvado seja Deus. Para que serve a cabeça? Ela desenvolve todo o governo do corpo. Através dos estímulos que nascem aqui em cima, todo o corpo funciona. A Bia, que é médica, pretende ser uma cirurgiã de sucesso em breve. Né? Deus me livre de sangue de Jesus tem poder, não é? Vai saber se ela não vai ser uma neurocirurgiã, mexendo aqui em cima, nessa região tão delicada, mas o que está aqui governa tudo. E Cristo, Ele é o cabeça. Amém. Ele é o cabeça do corpo. E a Bíblia fala, o corpo é a igreja. Você é a igreja de Jesus aqui nessa manhã? Você se identifica como igreja de Jesus? Então você tem um cabeça. Então você tem um governo. Então você tem alguém que dá as ordens para você. O grande fracasso da nossa geração é que a nossa geração cultua do jeito que sente. Pastor, eu faço isso porque eu sinto. Eu vou fazer isso porque eu senti. Eu vou fazer isso porque Deus me tocou. Não, para. Você não anda por sentimento, meu filho. Você anda de acordo com o governo do cabeça. O que o cabeça quer que a gente faça? Vamos ler a Bíblia e vamos descobrir. E vamos obedecer o que Ele já mandou que a gente faça na Escritura. Hoje nós temos feito um culto ao próprio ego. Cultuamos a nós mesmos, não é? Queremos satisfazer as nossas necessidades de compreensão, de acolhimento, de tudo. Mas viemos na casa de Deus e não prestamos atenção na cabeça, que é Cristo. Por isso, quando você entrar aqui, pense em Jesus Cristo somente. Os seus sentimentos ficam do lado de fora. Aqui nós vamos olhar para a cabeça, que é Cristo Jesus. Vamos deixar que Ele nos governe mediante a palavra que é pregada. Vamos dar atenção ao que é pregado na palavra, que é o cabeça falando conosco. Aleluia! E vamos seguir nessa fé simples que Ele nos revelou, porque Ele deve ser adorado como tal. Por isso que nós reformados temos um preconceito com a forma diminuta, né, e reducionista que as pessoas tratam Jesus. Jesus é o meu camarada. Ele é o meu bro. É o meu amigão do peito. É o meu brother, Ana. Jesus é o meu best friend. Eu fico imaginando Paulo, o apóstolo, chamando Jesus de best. Mas Jesus é o meu best. Eu fico imaginando João apóstolo, exilado lá em Patmos, vendo a visão do Cristo glorificado, e ele fala: esse aqui é meu parça, general! Aleluia! Quem está abaixo não trata quem está acima com desrespeito. Aqui nessa igreja nós chamamos Cristo de Senhor. Quando Paulo vai se referir a Cristo, Paulo costuma chamar Jesus com sua assinatura completa. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Se você trata Cristo dessa forma desrespeitosa, você também será tratado por Ele com desrespeito. O nome de Deus não pode ser colocado no inferno. Trate Cristo com respeito, Ele é o cabeça. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Nós nos reunimos na casa de Deus, irmãos, porque nós esperamos a vida eterna. Esperamos a ressurreição dentre os mortos. Eu estou aqui para adorar aquele que me prometeu que a morte não vai triunfar contra mim, mas pela morte e ressurreição de Cristo eu tenho promessa de vida eterna. O inferno não vai me derrubar, os demônios não vão me derrubar, o pecado não
mas em Cristo todos nós somos ressuscitados. E nisso Ele é o primogênito. Ele está puxando a fila de quem vai para o céu. E a gente vai caminhando atrás dele, atrás dele, atrás dele, atrás dele, atrás dele, atrás dele, até chegarmos no céu. Por isso, quando a gente se reúne aqui e se recorda que Ele é o cabeça, nós o adoramos como nosso Senhor, nosso provedor, aquele que promete cuidar de nós. Cristo Ele é tão maravilhoso porque Ele é um contraponto a Adão de uma forma linda. Adão culpa a sua esposa por ter feito pecado, mas Cristo não culpa a sua noiva. Ele pega os pecados dela para si. E Ele dá à sua noiva a sua vida perfeita. Quando Deus questiona Adão, o que você fez? Ele fala, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus questiona a igreja, o que foi que você fez? Cristo fala, os pecados dela são meus. Trata diretamente comigo. Você pode glorificar a Deus por isso? Esse sentimento deve estar na forma como nós adoramos a Deus. Verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O homem mortal que busca nos ídolos alguma coisa que aplaque a sua consciência pesada e alivie o fardo do que significa ser humano num mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. E nisso as pessoas abraçam filosofias, crenças, superstições e tudo. E tem pessoas que têm medo de passar por baixo de escada, tem medo de gato preto, tem medo de quebrar espelho, 7 anos de azar. Ó irmão, eu já quebrei, foi muito. Se for somar, eu já tenho uns 200 anos de azar. Mas nós buscamos a Cristo, porque nele habita toda a plenitude. Aleluia. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação está em Cristo. A gente não precisa de nada além de Jesus para sermos salvos dos nossos pecados. Precisamos apenas confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E nos arrependermos de uma vida vazia, voltada para o mundo e para as coisas dessa terra. Louvado seja Deus. Alguns crentes em Colossos acreditavam que precisavam guardar a lei e práticas religiosas para a salvação. Mas Paulo fala, queridos, em Cristo habita toda a plenitude. Se vocês estiverem unidos com Cristo, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Então, para crente não tem macumba, não glória a Deus aí bem alto em nome de Jesus. Contra crente não tem feitiçaria. Contra crente não tem olho gordo, não é mal olhado, quimbanda, nada disso. A gente está com Cristo, a gente tem a plenitude na nossa vida. Nós estamos seguros. Jesus ele é o único e suficiente Salvador. Versículo 20. A Escritura diz assim: que por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aleluia. A vitória de Cristo na cruz estabeleceu, meus irmãos, a base para que homens e mulheres se acheguem à presença de Deus. Aleluia. Os efeitos da morte de Cristo, irmãos, mexeram com todo o universo. Quando Cristo morreu na cruz, todas as hostes infernais foram envergonhadas. Aquilo que era para elas autoridade contra a nossa vida foi desfeito e pregado na cruz aonde ele morreu. A morte de Jesus colocou o universo em ordem e agora céus e terra proclamam que ele é o Salvador triunfante. E todos aqueles que se aproximam dele pela fé estão seguros na sua presença. A igreja não teme as forças do inferno, porque ela
Conosco Jesus está. Aleluia! E Ele nos levará ao seu reino. Você pode agradecer pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Este sangue te reconciliou com Deus, não foram as suas obras, foi o sangue do Cordeiro. Cristo morreu na cruz a fim de que o pacto da graça se concretize. E todos os seus eleitos se acheguem a Ele pela fé. E por essa fé nós somos perdoados dos nossos pecados. E passamos a prestar o nosso culto a Deus em gratidão e com profunda devoção àquele que não temeu a morte para nos salvar, para que nós igualmente não temamos a morte, mas creiamos nele de todo o nosso coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Como você pode perceber, a fé reformada vai muito além dos 5 solas, das doutrinas da graça. Ela permeia cada aspecto da nossa vida. Ela muda a forma como a gente é em casa, como a gente trabalha, como a gente cultua. Ela faz com que a gente se volte para aquelas coisas simples que a Bíblia Sagrada ensina, e dessa maneira, nessa simplicidade, a gente possa adorar Deus de todo o coração. Eu quero terminar essa reflexão lendo Romanos 16, versículo 27. Em tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos, que os nossos sentimentos sejam de adorar e glorificar o único e verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e rendermos a Ele por Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Romanos 16, verso 27. Todos irmãos encontraram? Ao único Deus, sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique de pé. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a palavra de Deus seja primazia das nossas vidas. Que a suficiência de Cristo emoldure a nossa fé. E que a certeza que temos de que somos todos sacerdotes nos estimule a oferecermos a Deus individualmente o nosso culto de louvor e adoração. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir para o irmão Márcio me fazer essa oração. Vem cá, Márcio, em nome de Jesus. Márcio vai orar. Em seguida, nós vamos receber a bênção apostólica, cantar o pós-lute e externar palavras de gratidão para o membro desta igreja, para a glória do nome de Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que falou diretamente aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por mais essa vitória que tem nos dado nesse domingo. Continua abençoando a cada um dos seus filhos nessa manhã. Que essa palavra possa entrar dentro do coração, Senhor, para que podemos aprender mais de Ti, seguir os Teus caminhos, assim como se devem ser seguidos. Abençoe a cada um dos irmãos, leve em paz para cada um dos seus lares. Abençoa grandemente essa semana, Senhor, que seja uma semana de bênção. No nome de Jesus Cristo, amém. A igreja de Jesus estenda as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito permaneça com toda a igreja. Todos podem dizer? Amém. De pé, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo.